Vamos então para o estudo da palavra de Deus de hoje. E hoje, depois de 3 sábados sequenciais, hoje é o nosso último episódio da série sobre dons espirituais. Não deu certo, gente. Quando a gente chega no final, como que a gente faz? Vamos de novo, que depois a gente corta na gravação, fica só a parte treinada, né? Hoje é o nosso último estudo da série sobre dons espirituais. Agora ficou bonito. E é uma alegria, amigos, irmãos, nós compartilharmos com vocês esses assuntos tão importantes sobre dons espirituais. E essa série tem sido feita aqui na igreja para você entender uma coisa muito séria e muito importante. Essa igreja aqui não foi feita para consumidores espirituais. Ela não foi feita para quem quer vir aqui só esquentar o banco, não. Deus convida você a se envolver na missão em Letem, nos pequenos grupos. A base dessa igreja aqui é o pequeno grupo. Você viu hoje o impacto que o pequeno grupo teve na vida do casal, da Janine e do Felipe. Você tem que participar de algum pequeno grupo também. Além disso, nós temos 32 ministérios variados nos quais você pode se envolver. Então comece a observar aqui as coisas, comece a observar os ministérios, observe lugares que você gosta de participar. Geralmente o descobrimento do seu dom espiritual se dá também quando você vê alguma atividade acontecendo na igreja e você gosta daquela atividade. Provavelmente isso significa que o seu dom é voltado para aquela área. Então se envolva na missão, não fique parado. Deus te convida a usar os seus dons com amor. Você precisa se envolver. Nós já aprendemos aqui na nossa série a importância dos dons espirituais. Nós aprendemos também o que são dons espirituais. Também aprendemos como descobrir os nossos dons espirituais. E aliás, a Bíblia inclusive traz algumas listas de dons, a gente leu algumas delas nos 2 sábados anteriores, mas se você fosse contar detalhadamente, você encontraria na Bíblia 25 dons espirituais listados. Não deu tempo de a gente falar sobre esses 25 nessa série, se alguém depois quiser me peça que eu envio, mas o que eu quero dizer para você é que os dons espirituais não estão limitados aos 25 que a Bíblia cita. Existem outros dons espirituais que são necessários nos dias que a gente vive e que não eram necessários no tempo dos apóstolos. Por exemplo, no tempo dos apóstolos, nos tempos bíblicos, era necessário ter o dom com tecnologia para alcançar mais pessoas para o evangelho? Não, nem tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. Mas quando a gente olha para hoje, é importante ou não é? Quantos de vocês aqui já assistiram a TV Novo Tempo? Quantos já assistiram? Quase todo mundo, ou todo mundo talvez. É um dom para tecnologia, usando a tecnologia para pregar o evangelho. Então existem aqueles 25 dons e existem muitos outros que Deus pode te dar para você participar da obra de Deus. E o nosso tema de hoje é esse que está aparecendo aí, o maior dos dons. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Que é onde nós basearemos o nosso estudo dessa manhã. 1 Coríntios, capítulo 13. Poucos capítulos da Bíblia sofreram tantas distorções e tanta interpretação equivocada como esse aqui. 1 Coríntios, capítulo 13. Esse capítulo tem sido utilizado em canções de amor, tem sido utilizado em cerimônias de casamento e óbvio você pode usar esse capítulo para cantar, você pode usar esse capítulo no seu casamento, no seu noivado, se você quiser, não tem problema, mas você precisa ter na sua mente que não foi com esse propósito que o capítulo de 1 Coríntios 13 foi escrito. Esse capítulo ele está inserido dentro de um contexto específico, ele está sanduichado por outros 2 capítulos, o capítulo 12 e o capítulo 13. O capítulo 12, a gente já estudou esse capítulo, ele é o capítulo que nos apresenta o tema dos dons. O capítulo 14 nos apresenta a aplicação dos dons, como usarmos de maneira prática. Mas o capítulo 13 nos apresenta o ambiente onde os dons devem acontecer. E o ambiente, segundo a palavra de Deus, deve ser o amor. Esse é o contexto do texto e você não pode tirar esse capítulo do seu contexto, porque ele está falando sobre dons espirituais.
E Paulo escreve isso aqui para os coríntios, porque se você virasse algumas páginas para trás da sua Bíblia e fosse no capítulo 1, verso 7, você vai descobrir que lá no capítulo 1, Paulo elogia os coríntios, porque naquela igreja eles tinham todos os dons espirituais que você imagina. Era uma igreja extremamente talentosa. E aqui no capítulo 13, Paulo está dizendo aos coríntios e também agora a nós, dizendo mais ou menos assim: olha, é verdade que vocês têm todos os dons espirituais? Sim, é verdade. Mas está faltando o amor genuíno para permitir que esses dons funcionem com genuíno poder e com a bênção que Deus planejou que esses dons tenham. Porque os habitantes da cidade de Corinto, a igreja de Corinto, estavam usando os dons espirituais sem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito vem por meio de uma vida de alguém que anda no Espírito. E se você ler, por exemplo, outras cartas de Paulo, se você pegar, por exemplo, o que Paulo leu aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, e você ler essas cartas, você vai descobrir que Paulo elogia todas essas igrejas pelo amor que elas tinham. Mas se você pegar 1 Coríntios e ler a carta inteira, você não vai encontrar nenhum momento Paulo elogiando os coríntios pelo amor. Ele elogia sim os coríntios porque tinham todos os dons espirituais, mas ele nunca elogia a igreja de Corinto pelo amor. Eles eram uma igreja extremamente talentosa, cheio de dons, de pessoas com esclarecimento, mas que não tinham genuíno amor. E o que Paulo está dizendo aqui para nós é que sim, é possível nós termos dons espirituais e usarmos os dons espirituais sem termos espiritualidade. É possível sim termos os dons do Espírito sem estarmos manifestando em nossa vida o fruto do Espírito. Ter dons espirituais não é garantia de que você seja de fato uma pessoa espiritual, de que você seja de fato um crente obediente. Ter dons espirituais não significa que você esteja tendo aqui dentro do ambiente do corpo de Cristo um impacto positivo. Os dons do Espírito, eles precisam funcionar junto com o fruto do Espírito. E aí sim, eles funcionarão com grande poder e com grande bênção. Olha lá o verso 1 do texto. Geralmente quando a gente lê assim, ó. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor. E aí você dá um suspiro e pensa assim, ai, que lindo, que poesia linda. E de fato é linda. Mas a realidade é que se você não entender a história por trás desse capítulo, e aliás, se você não entender a história por trás do capítulo, você não saberá o que o capítulo está realmente dizendo, e se você não souber o que o capítulo está realmente dizendo, você não vai entender o que Deus está falando com você. Se você não entender a história, é provável que você cometa equívocos na interpretação desse capítulo. E ao entender a história, você irá em seguida, poder entender o que é o impacto que Paulo estava causando por esse capítulo na vida dos coríntios e poder perceber também o impacto que Deus quer causar na nossa vida com esse capítulo aqui. Vamos rapidamente para a história de Corinto para você entender o contexto desse capítulo aqui. Corinto era uma cidade estratégia no comércio antigo. Ela era uma cidade que ela situava-se num ponto estratégico na Grécia, que ficava no meio do caminho do norte para o sul. Tinha 6 quilômetros só de largura, banhada pelo mar dos dois lados. Então ali era uma espécie de canal do Panamá, onde os navios aportavam de um lado e transportavam sua carga para o outro lado, para que não precisasse dar uma volta de centenas de quilômetros. E todo mundo que saía do norte, que queria ir para o sul, tinha que passar por Corinto. Só que o que aconteceu foi que no ano 146 antes de Cristo, essa cidade, por se rebelar contra o Império Romano, foi completamente dizimada e destruída. E ficou por cerca de 100 anos sem nenhuma pessoa habitando lá. Só que aconteceu o seguinte, o imperador romano, que vocês já ouviram falar sobre ele, Júlio César, ele viu uma grande oportunidade ali naquela cidade e a transformou numa colônia romana. A partir daquele momento, a cidade de Corinto explodiu em crescimento. Se tornou um grande centro urbano, a cidade mais populosa do mundo na época. E as pessoas que vinham habitar na cidade de Corinto, elas tinham uma peculiaridade especial.
Quem vinha habitar em Corinto não era dali, eles eram de outros lugares. E vinham habitar ali por dois motivos. Em primeiro lugar, porque desejavam ganhar a vida. Desejavam ter riquezas, eram comerciantes, eram pessoas que desejavam conquistar mais coisas na vida. Mas havia um segundo motivo pelo qual as pessoas se mudavam para a cidade de Corinto. E esse segundo motivo era pela busca de prazeres. Era uma cidade dominada pelo pecado. Havia comerciantes, pessoas muito inteligentes, pessoas muito capazes, mas havia também um predomínio do pecado sexual de maneira muito ampla. Sobre a cidade de Corinto havia um monte. E nesse monte estava um templo da deusa Afrodite, onde serviam cerca de 1000 prostitutas que todas as noites desciam do templo para a cidade para oferecer os seus serviços. Era uma cidade completamente depravada, tão depravada que surgiu dentro do contexto do Império Romano uma palavra para caracterizar uma pessoa que fosse e que vivesse uma vida completamente desmoralizada, depravada, sem leis. E a palavra que se usava para se referir a uma pessoa assim era a palavra corintianizar. O fulano de tal está corintianizando, significava que ele era uma pessoa depravada, uma pessoa sem moral. E essas pessoas, os corintianos, corintiano não, né? Ou sim, não, né? Os corintianizadores, eles eram pessoas terríveis, eram pessoas totalmente diferentes. E aí um determinado dia, depois de Paulo ter pregado o evangelho em Atenas, na Grécia, depois de ele ter pregado o evangelho em Filipos, a palavra de Deus diz que Paulo estava muito machucado, estava ferido, ele havia sofrido, havia sido maltratado, havia apanhado. E a palavra de Deus diz que para confortar Paulo, em Atos 18, verso 9, Deus se apresenta para Paulo e diz assim: Paulo, eu vou realizar uma obra extraordinária através de você. Eu vou usar você para pregar o evangelho na maior cidade do mundo e na cidade mais depravada do mundo, para provar para você e para todas as pessoas que o evangelho pode transformar qualquer tipo de pessoa. E Paulo foi para aquela cidade, permaneceu ali 18 meses e muitas pessoas foram transformadas. Muitas pessoas foram alcançadas pela palavra de Deus. As pessoas tiveram um encontro real com Jesus. Mas quando essas pessoas vieram para a igreja, Paulo percebeu naquela igreja uma peculiaridade muito grande. Essas pessoas que faziam parte da igreja eram as mesmas que haviam se mudado para Corinto para serem comerciantes, para serem pessoas que ganhavam a vida. Então a igreja que Paulo fundou em Corinto era a igreja mais talentosa que ele já tinha visto na vida dele. Pessoas de grande talento, de grande intelecto, que fundaram novos ministérios, que alcançaram muitas pessoas, pessoas de mente aguçada. E é interessante que se você ler o capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo traz uma lista de problemas que aconteciam naquela região. Ele fala de adúlteros, de bêbados, de homossexuais, de gananciosos. E no versículo 11 do capítulo 6 ele disse assim: assim também eram muitos de vocês, mas vós fostes lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso grande Deus. Que coisa interessante! Do mesmo jeito que aquelas pessoas eram brilhantes, as características daqueles corintianizadores, antes de se tornarem cristãos, é que eles eram pessoas que viviam em completa depravação moral. E eu acho isso interessante porque se a gente traz um pouquinho de paralelo disso para a nossa realidade, nós também vivemos em uma cidade onde a gente sabe, existe também impiedade. Existem muitas pessoas, e talvez vários de nós que estamos aqui nessa cidade, que nos mudamos para essa cidade em busca de termos uma vida melhor, de conquistarmos uma melhor carreira, em busca de oportunidades. E da mesma forma que a igreja de Corinto era uma igreja com pessoas muito brilhantes, eu posso dizer com segurança que nessa igreja nós temos muitas pessoas brilhantes, muitas pessoas de talentos inestimáveis. Mas o problema da igreja de Corinto é que, embora eles fossem brilhantes, eles não tinham amor. E é importante nós analisarmos isso, porque o que acontece, amigos, é que se nossas orações forem atendidas, e eu espero que elas sejam em relação aqui ao bairro da Ponta Negra, e muitos mais corintianizadores se tornem cristãos, nós corremos o risco que à medida em que a nossa igreja vá crescendo, os mesmos problemas que se manifestaram na igreja de Corinto se manifestem na nossa igreja também.
Porque é muito comum, em meio a um avivamento que ocorre dentro de um ambiente urbano como o nosso, surgirem também problemas semelhantes àqueles que aconteciam naquela época. E é justamente por isso que a gente não deve olhar para a igreja de Corinto com desrespeito, com desprezo, com ignorância. Nós devemos olhar para essa igreja com respeito e com atenção, e tomando cuidado e analisando os detalhes, para que nós nunca cheguemos a viver uma realidade como essa que eles estavam vivendo. E agora que você tem o panorama histórico, eu acho que a gente já pode caminhar para entendermos o capítulo. Vamos ler o verso 1 a 3? Esses 3 versos iniciais aqui, eles são uma porção muito poderosa das Escrituras. Lembre do contexto, o contexto são os dons. Paulo está falando de problemas que estão acontecendo nessa igreja. E ele diz assim, ó: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Primeira coisa que vale a pena a gente fazer aqui é definir o conceito bíblico de amor. Poucas palavras na nossa semântica sofreram uma adulteração tão grave, tão séria como a palavra amor. Geralmente, quando a gente utiliza a palavra amor no contexto que a gente vive, as pessoas associam amor àquele momento em que o coração bate mais forte, que as mãos ficam geladas, que dá aquele calafrio na espinha. Geralmente, quando a gente cita a palavra amor, as pessoas se relacionam essa palavra na mente com aquele sentimento romântico, aquele sentimento platônico, o amor dos poetas, citado pelos poetas, aquele amor que não é nada mais do que sentimental e filosófico. Mas aqui nesse texto bíblico específico, existe uma palavra específica que é utilizada aqui para amor. Existem várias palavras no grego para amor, mas a palavra usada aqui é a palavra grega ágape, que vem do verbo grego agapau, amar. Só que a palavra ágape, eu quero que você preste bastante atenção, ela é uma palavra muito rica porque ela nos leva além desse sentimentalismo superficial que a palavra amor tem na nossa cultura. A palavra ágape não significa amor romântico. Nunca se trata disso. A palavra ágape não é amor sentimental. Não é amor físico. Nunca significa amor emocional. E também não é tampouco uma sensação de formigamento. Não é sentimentalismo, de jeito nenhum. Nós estamos falando aqui de um ato de sacrifício altruísta. Esse é o amor que simplesmente se doa. Jesus falando sobre esse amor no Evangelho de João, ele diz assim, ó: ninguém tem maior ágape, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. O amor ágape é um amor sacrificial. Não é algo que você sente, é algo que você faz. É um amor que é genuíno, é um amor que é puro, é um amor que é santo, é um amor que não procura os próprios interesses, é um amor que se entrega, é um amor que é muito mais do que emoção, é ação, é atitude, é amar o indigno, é amar até as últimas consequências, é amar como Cristo nos amou. Esse é o amor ágape. Mas isso, infelizmente, não estava acontecendo lá na igreja de Corinto. De acordo com a palavra de Deus, eles estavam usando todos os dons, mas eles não tinham verdadeiro amor. E eu quero que você observe que nesses 3 primeiros versículos que nós acabamos de ler, Paulo faz a utilização de uma linguagem hiperbólica. Ele exagera todas as coisas. E é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, é verdade sim que vocês têm todos os dons espirituais. Isso é verdade. Mas eu devo dizer para vocês que embora vocês sejam pessoas talentosas, vocês são também pessoas limitadas, vocês não sabem de tudo. Mas ainda que vocês conseguissem usar todos os dons que existem, numa intensidade infinita, perfeita, plena, mas não tivessem amor, sabe o que valeria?
não valeria nada. É isso que Paulo está dizendo aqui. Isso significa que eu posso me dedicar para as atividades da igreja, eu posso me envolver nos pequenos grupos, eu posso me envolver nos ministérios, posso fazer um pequeno grupo, inclusive na minha casa, mas se tudo que eu faço para a obra de Deus não é feito com amor, aos olhos de Deus, não vale nada. Mas sabe o que acontece com a gente muitas vezes, amigos? Muitas vezes nós fazemos aquilo que nós temos que fazer, mas não com a motivação que a gente tinha que ter. E aí você é colocado na escala para ser diácono ou diaconisa no sábado, ou você é convidado pelo Ministério Vida para montar um pequeno grupo na sua casa, ou quem sabe você é convidado para fazer parte de algum ministério. E aí você vai, às vezes porque não tem coragem de dizer não, ou não sabe como dizer não, ou porque acha chato que vai ser dizer que você não quer participar. Mas aí quando você vai e você faz, sabe o que acontece? A gente estudou isso semana passada. Todas as vezes que você usar o dom espiritual que Deus te deu, o resultado é que as pessoas serão abençoadas. E aí você, de repente, participa do diaconato e as pessoas são abençoadas pelo seu trabalho no diaconato. E aí você faz o pequeno grupo da sua casa que você não está querendo fazer, você está fazendo de má vontade, mas você faz. E aí pessoas têm um encontro com Jesus lá no teu pequeno grupo. Você vai participar de um ministério sem querer participar, vai para a missão sem querer ir para a missão, e pessoas são abençoadas com aquilo. E sabe o que você pode começar a pensar e que pode ser um grande erro na sua vida? Você começar a achar que porque Deus está te usando para abençoar a vida das pessoas, significa que você é uma pessoa espiritual. Mas Deus não depende da sua espiritualidade para usar você para abençoar as outras pessoas. É isso que Paulo está falando aqui. Muitas pessoas eram alcançadas pela igreja de Corinto, embora eles não fossem pessoas espirituais. É óbvio que você não vai alcançar com o mesmo poder e com a mesma bênção se você fosse uma pessoa espiritual. Mas Deus está dizendo aqui que se nós fazemos as nossas obras, usamos os nossos dons sem amor, não vale de nada. E aí se você olhar ali no verso 1, Paulo cita o bronze que soa e o símbolo que retine. E por isso que eu falo para você que eu espero que no final desse sermão, essa sua visão sobre esse capítulo tenha mudado. Porque Paulo não está acariciando as pessoas falando sobre um amor platônico. Ele está dando como se fosse marretadas na cabeça dos irmãos para que eles acordem para a realidade que eles estavam vivendo. Ele disse assim, se você falasse todas as línguas, ninguém fala todas as línguas. Se você conseguisse falar até a língua dos anjos, mas se você não tivesse amor, você seria como o bronze que soa e como o símbolo que retine. E o que isso tem a ver, bronze que soa e símbolo que retine? Havia dois deuses que eram adorados na cultura pagã lá de Corinto, que eram o deus Dionísio e a deusa Cibele. E sabe como que os adoradores adoravam o deus Dionísio e a deusa Cibele? Eles saíam pela cidade tocando símbolos. Uma cacofonia de ruídos sem sentido que irritava a cabeça das pessoas. E Paulo está dizendo assim, você acha que você está falando línguas sem amor e que você vai ter algum efeito positivo nisso? Se você faz as coisas, as obras de Deus sem ter amor, você não é melhor do que um pagão, do que as pessoas que andam pela rua tocando o símbolo aqui na cidade. Vocês já acham que por vocês terem se tornado cristãos, vocês são melhores do que os outros, mas se vocês não estão sendo motivados pelo amor, vocês estão vivendo no paganismo como os pagãos, com um conceito pagão do evangelho. E aí no versículo 2, se você olhar ali o versículo 2, ele fala sobre profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência. Você consegue perceber a hipérbole aqui? Ninguém conhece todos os mistérios. Ninguém entende tudo. Ninguém tem todo o conhecimento. E Paulo está dizendo assim, se você falasse todas as línguas, se você pudesse falar a língua dos anjos, se você fosse um profetizador, um pregador talentoso, e se você tivesse entendido todas as coisas que podem ser entendidas, todos os mistérios, pergunto para você, que pessoa que tem isso? Ninguém. Se ele tivesse dizendo assim para nós, olha, se você soubesse todas essas coisas, mas não tivesse amor, de nada vale. E isso aqui é muito importante, irmãos, porque existem pessoas que são altamente educadas, pessoas que são muito sábias, pessoas que são muito bem informadas, pessoas que são comunicadoras, talentosas,
autossatisfeitas, autopromovidas, mas que aos olhos de Deus, essas pessoas, sabe o que elas são? Nada. São zero, se não estiverem sendo movidas pelo amor bíblico. E ele segue dizendo aqui, você viu aí no verso bíblico, sobre uma fé a ponto de transportar montes, uma fé sem limite. E ele está dizendo assim, olha, mesmo que você tivesse uma fé ao máximo, completa, e pudesse acessar todo o poder divino, e fizesse todas as coisas possíveis, mas não tivesse amor, você seria nada, um grande zero. E não pense que Paulo terminou de bater na gente, ele só começou, né? E o texto continua. Ele fala também no versículo 3 de uma benevolência extrema, a ponto de dar tudo que você tem para os pobres. Imagine a ideia, você reunir uma fortuna durante a sua vida e chegar no momento, você vender todos os seus bens, você vender tudo que você tem, e você dividir em notas de R$5, e você sair entregando R$5 para cada pessoa que você encontrar na rua, até acabar todo o dinheiro que você tem. Tem alguém que faz isso? Não. Mas ainda se alguém fizesse, a palavra de Deus diz que isso para Deus não valeria nada, porque benevolência sem amor é igual a nada. Mas pastor, como que alguém pode fazer benevolência sem amor? De muitas formas. Você pode fazer sem um compromisso real. Você pode fazer porque você pode achar na sua cabeça que você está, por meio das suas boas obras, conquistando o seu caminho para o céu. Você pode fazer também, talvez, por reconhecimento pessoal. Você pode fazer, às vezes, por causa da pressão dos colegas. Você pode também, às vezes, fazer porque você quer se livrar da realidade, do peso, da culpa que você está sentindo. Mas, aos olhos de Deus, benevolência sem amor significa nada. É sem sentido, totalmente sem sentido, a menos que seja motivado total e unicamente pelo amor puro. Não importa quão grande pareça aos olhos humanos qualquer ação que nós façamos, por maior que seja, por mais sacrificial que seja, por mais significativo que seja, é com o interior dessa ação que Deus está preocupado. E o interior deve ser o amor. E nesse momento, depois de dar esse chacoalhão nos coríntios e em nós, o verso 4 até o verso 7... Paulo passa a explicar o que é o amor. Primeiro ele diz o que o amor é, depois ele diz o que o amor não é, e depois ele passa a dizer o que o amor faz. E se você olhar ali no verso 4, o verso 4 começa dizendo assim, ó, o amor é o quê? Paciente e o que mais? Benigno. Eu gosto muito dessa palavra paciente, porque ela traz uma ideia de uma infinita capacidade de suportar. E por que isso é tão importante para a gente? Porque hoje nós estamos vivendo numa sociedade em que parece que as pessoas estão vivendo com os nervos à flor da pele. As pessoas não estão apenas com o seu pavio curto, parece que nem pavio mais tem. As pessoas parecem um barril de pólvora que explodem por qualquer motivo. E essa ideia aqui, bíblica, de um amor paciente, é uma ideia fantástica. Porque o amor é a infinita capacidade de suportar. Essa palavra aqui traz a ideia de longanimidade, de longo. É como se você pegasse aquela borracha e esticasse ao máximo. E Paulo está dizendo que o amor reage assim, que o amor se comporta assim. E essa palavra utilizada por Paulo aqui como paciência, ela é muito importante porque no grego existem duas palavras para paciência. Uma palavra que se refere à paciência com circunstâncias e outra palavra que se refere à paciência com pessoas. Sabe qual palavra que Paulo usou aqui? A que se refere à paciência com pessoas. Sabe por quê? Porque tem gente que tem uma capacidade imensa para lidar com circunstâncias adversas da vida. Tem uma paciência tremenda, mas não consegue ter paciência com pessoas. Não consegue ter paciência com gente. E Paulo está ensinando para nós aqui que o amor, ele tem a capacidade de andar a segunda milha. Quando alguém te fere, quando alguém te magoa por alguma coisa, quando alguém te agride com palavras, essa palavra aqui traz a ideia de reagir com bondade àqueles que nos maltratam.
Só que o que acontece muitas vezes num ambiente de igreja como nossa, irmãos, é que no afã de nós tentarmos fazer alguma coisa para o nosso ministério, usando os nossos dons, aí eu pego e quero fazer o que eu tenho que fazer, e eu brigo com todo mundo para eu conseguir realizar aquilo do meu ministério que precisa ser feito. Eu arrumo confusão na igreja, mas o meu dom vai dar certo. O ministério que eu quero fazer, a coisa que eu preciso fazer, vai acontecer. O ego fica bem, mas e o amor? Onde fica? Como a igreja de Corinto era, essa palavra aqui era uma repreensão séria para eles. E você vai perceber que em tudo que Paulo diz aqui, ele está respondendo a algum dos problemas que ele já tinha explicado na carta. E se você fosse para o capítulo 1, versos 10 e 11, não precisa ler, mas eu vou referenciar para você. Paulo tinha recebido uma carta da família de Cloe, informando que aqueles irmãos não tinham paciência nenhuma uns com os outros. Eles tinham divisão de todos os lados. E Paulo está dizendo que a solução para resolver o problema de falta de paciência e de divisão na igreja é o amor. E ele continua. Ele disse o que o amor é, mas agora ele vai dizer o que o amor não é. E ele começa lá, no verso 4, ele continua. O amor não faz o quê? Não arde em ciúmes. Daí o marido já está cutucando a esposa, está vendo, amor? Não precisa ter tanto ciúme de mim. Mas você tem que se lembrar que esse texto aqui está escrito dentro do contexto dos dons. Não é ciúme de marido com mulher, de esposa com marido, de namorado com namorada. Não é esse o ciúme. Está falando relacionado ao uso dos dons. Está falando de pessoas que elas são enciumadas dentro do ambiente da igreja. O amor não arde em ciúmes significa que o amor não se aborrece, não se chateia com o sucesso dos outros. Parece que a gente tem uma facilidade imensa de chorar com aqueles que choram, mas temos uma dificuldade tremenda de nos alegrar com aqueles que se alegram, de celebrarmos juntos o triunfo um do outro. E aí quando o outro começa a ter sucesso, a nossa natureza carnal faz a gente fazer de tudo para tentar minar o sucesso do outro. Mas Paulo diz que essa não é a atitude do amor, porque o amor não arde em ciúmes. No amor não existe esse negócio, não, mas era para eu estar fazendo aquela função. Era para eu estar cantando lá. Não existe, no amor não tem isso. Ele continua dizendo que o amor não se ufana. E a palavra ufana aqui no grego é interessante, sabe o que significa literalmente a palavra ufana? Significa literalmente cheia de vento. Tem gente que parece um balão de tão inflado que é, né? De tão cheio de vaidade que é. E a palavra de Deus está dizendo que o amor não é cheio de vaidade. E ele continua dizendo ali, que o amor não se ensoberbece, não se orgulha. Mas sabe como que a igreja de Corinto estava vivendo? Se você ler o capítulo 1, verso 29, você vai descobrir que as pessoas que viviam em Corinto, elas eram pessoas que se gloriavam, que se vangloriavam por causa dos dons e por causa de seus feitos. Se você virasse um pouquinho as páginas e chegasse no capítulo 3, verso 21, você vai descobrir que eles não só se gloriavam pelas boas obras que eles faziam, pelo que eles eram, a palavra de Deus diz que eles também se gloriavam e vangloriavam nos outros. Um dizia assim, não, mas eu sou de Paulo. O outro dizia assim, mas eu sou de Apolo. O outro dizia assim, eu sou de Pedro. E aí o mais santão de todos dizia assim, mas eu sou de Jesus, né? E o que Paulo está combatendo aqui é o chamado culto à personalidade. Eles estavam colocando as pessoas num pedestal. E aí diz o texto bíblico que Paulo está dizendo que o amor não se ensoberbece, o amor não se vangloria, porque tudo isso aqui é contrário ao amor bíblico. O amor não tem ciúmes, não é o meu PG que é melhor, não é o meu ministério que é melhor, não é o meu dom que é melhor. Nós somos uma família, nós somos um corpo. E aí o texto continua dizendo ali, que o amor não se conduz inconvenientemente e nem procura os seus próprios interesses. Queridos amigos, o egoísmo é a antítese do amor. O amor não é egocentralizado, o amor é o outro centralizado no coração. Porque o amor não busca os seus próprios interesses. Meus queridos irmãos, aqui está a cura de Deus para nossas relações. Você quer ver um exemplo disso aqui? Alguma vez, alguma briga acontece lá na sua casa, na família, porque você está buscando o interesse do outro? Ou a briga acontece quando você está buscando os seus interesses? Quando você coloca o seu egoísmo no lugar?
Você já viu alguém brigar na casa, o marido brigar com a mulher, porque a mulher está falando assim, não amor, vamos fazer o que você quer fazer. Ou o marido está falando, não esposa, vamos fazer o que você quer fazer. Claro que não, porque quando você busca o interesse do outro, não tem briga, não tem confusão, não tem discussão. Porque o amor não busca seus próprios interesses, o amor vive em prol do outro. Mas sabe o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto sobre isso? Se você lesse o capítulo 11 de 1 Coríntios, voltasse aí 2 páginas, você ia descobrir que naquela igreja não era assim. Eles pegavam os ricos da igreja e colocavam de um lado, pegavam os pobres e colocavam de outro lado. Quando eles reuniam-se para celebrar a ceia do Senhor, um ia lá, comia tudo que tinha, enchia o bucho de vinho, enquanto o outro ficava sem nenhum tangue, nenhum suco para beber. E eles estavam pensando só em si. E Paulo está dizendo assim, olha, o amor não é assim, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor vive em prol do outro, o amor é o remédio de Deus para curar os problemas da igreja. E ele continuou, ele disse que o amor não se exaspera e nem se ressente do mal. E o que significa isso? Significa, preste atenção, que o amor não é predisposto a ofender-se. O amor sempre está pronto a pensar o melhor dos outros e não o pior. Mas irmãos, vamos ser sinceros, vamos admitir a nossa fragilidade nesse aspecto aqui? Vocês lembram daquela plantinha dormideira? Que as crianças gostam de encostar nela, que ela se encolhe? Às vezes a gente parece uma plantinha dormideira. Encostou, já se fecha todo, já se magoa, parece um cristal que não pode encostar e já quebra. E aí a gente se chateia com facilidade, qualquer coisa nos transtorna, faz com que a gente fique mal. E sabe o que é isso, esse ego ferido? É problema por causa do nosso egoísmo. Porque o amor não se exaspera e não se ressente do mal. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. O amor não é hipersensível, o amor está disposto a passar pelo que quer que for. E como é que se corrige isso? Corrige com o amor que não se exaspera, que não se ressente do mal. Mas a igreja de Corinto não era assim. Se você ler o capítulo 6, sabe como que eles lidavam com os ressentimentos pessoais? 1 Coríntios 6 diz que ele pegou um, ficou chateado com o outro irmão e foi resolver, sabe aonde? Meteu um processo lá no tribunal no irmão. E Paulo falou, como que pode? Vocês são irmãos da igreja, vocês estão levando o problema da igreja para fora. Esse era o problema da igreja lá. E aí se você continuar lendo aí, você vai agora encontrar que Paulo diz assim, que o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. E o que estava acontecendo naquela igreja lá? Sabe o que estava acontecendo? Se você ler 1 Coríntios 5, a Bíblia diz que as pessoas de Corinto, elas estavam dando ouvido a falsos apóstolos e falsos ensinadores, e estavam questionando o ministério de Paulo e a mensagem de Paulo. E Paulo está dizendo aqui, mais ou menos assim, olha, isso é um problema grave. E além disso, lá em 1 Coríntios 5, fala sobre a questão de um jovem, que estava com um problema sério na igreja. Sabe qual que era o problema do jovem? Ele estava se deitando com a madrasta. E aí Paulo está dizendo aqui no texto, ó, que o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Ele está dizendo assim, olha, eu estou triste, não é só pelo fato de aquele jovem lá estar se deitando com a madrasta. Eu estou triste não é só pelo fato de que aquele jovem está desonrando o seu pai. O que me deixou triste mesmo foi descobrir que vocês como igreja estão cegados pelo pecado, e diz 1 Coríntios 5, que eles estavam ensoberbecidos naquele pecado, e que estava acontecendo na igreja, pecados piores do que aqueles que se encontram entre os gentios. Você percebe? A gente pode usar todos os dons e estarem acontecendo pecados miseráveis no nosso meio, se a gente não tiver amor. Mas Paulo diz que o amor não se alegra com a injustiça, ele se alegra com a verdade. E aí ele passa a dizer agora o que o amor faz. Lembra que eu falei que o amor é ação? Ele diz assim, ó, verso 7, que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Eu pergunto para você, será que estava existindo tolerância na igreja de Corinto? Se você for no capítulo 8 e ler os versos 9 e 10, que falam sobre liberdade cristã, você vai ver ali, vai encontrar naquele texto o apóstolo dizendo que eles estavam utilizando-se de maneira errada da liberdade que eles tinham, fazendo tropeçar o irmão que era mais fraco na fé, porque em Cristo havia morrido. E o que significa que o amor tudo sofre? Presta atenção, isso aqui é muito importante. Significa que você, por amor ao irmão, abre mão de um direito que você tem
em favor da outra pessoa. Significa que a ética cristã, ela não é regida apenas pelo conhecimento que você tem, pela consciência que você tem, mas a ética cristã também é regida pelo amor. Ainda que você vá fazer alguma coisa que para você não tenha problema nenhum, mas se você souber que com isso você irá ferir outra pessoa, agredir ou escandalizar o seu irmão, a palavra de Deus diz que você não deve fazer. Você abre mão de um direito que você tem para que o seu irmão não fique escandalizado ou não venha tropeçar, porque o amor tudo sofre. Isso é maturidade cristã. E o texto também diz que o amor tudo crê. A igreja de Corinto estava abandonando a verdade. Paulo está dizendo para eles assim, olha, a igreja que Deus ama e a igreja que é regida pelo amor de Deus, ela crê em tudo aquilo que ela recebeu de Deus. Ela recebe da parte de Deus a verdade e ela não abre mão dessa verdade, ainda que a verdade esteja sofrendo ataques de todos os lados. E aí então, ele passa para o ponto final dessa reflexão. E a gente já vai caminhando para a parte final dessa mensagem, mas eu quero que você preste atenção nisso aqui. Os últimos versos, no ponto final dessa reflexão, Paulo irá trabalhar sobre a eternidade do amor. Ele já falou que o amor é superior aos dons. Ele falou sobre as qualidades do amor. E agora Paulo fechará o seu argumento, falando sobre o quanto que o amor é superior aos dons. Porque os dons são passageiros, mas o amor é eterno. E ele fala ali a partir do verso 8, eu quero que você leia agora comigo, do 8 até o 13. Diz assim, ó: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência, conhecimento, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier aquele que é perfeito, então o que é em parte será aniquilada. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o quê? O amor. Veja que Paulo está citando aqui nesse texto os três dons que ocupavam o topo da lista de dons espirituais na cabeça dos habitantes da igreja de Corinto. Ele cita línguas, lá no verso 8, ele cita profecias e ele cita ciência ou conhecimento. Para os coríntios o dom de línguas era extremamente importante. E Paulo articula sua teologia dos capítulos 12 a 14 para provar que o dom de línguas é o menos importante da listagem dos dons. Depois ele cita o dom de profecia, que é a capacidade de expor a palavra de Deus com clareza. Mas o grande ponto da cidade de Corinto era o conhecimento. Para eles, o conhecimento era tudo. As pessoas iam até as praças para ouvirem os debates filosóficos, para ganharem mais conhecimento. Eles estavam embriagados de conhecimento. Então Paulo pega essas ideias e ele desmascara essa ideia, dizendo que línguas, profecias e conhecimento sem amor não tem nenhuma validade. E o motivo pelo qual essas coisas não têm nenhuma validade é porque profecias, conhecimento e também línguas serão completamente irrelevantes e plenamente removidos na eternidade. Para que o dom de línguas no céu? Não será mais necessário. Para que o dom de profecias no céu? Nós não precisaremos mais desse dom lá. Para que o dom do conhecimento no céu? Se como Paulo disse aqui no texto, que então seremos conhecidos, conheceremos como também somos conhecidos. Por mais importante, queridos irmãos, que os dons sejam, eles são temporários, eles são passageiros, mas o amor deve predominar na nossa comunidade, porque o amor durará eternamente. E Paulo ilustra isso de duas formas. Ele primeiro utiliza a figura de um crescimento, ele compara a infância com a maturidade.
E a infância é como se fosse a nossa vida terrena, a gente conhece em parte, a gente não conhece tudo ainda, mas um dia, quando o Senhor Jesus se manifestar nas nuvens do céu, nós conheceremos plenamente. E aí ele faz uso de uma segunda figura de linguagem, que é a figura do espelho, e para a gente parece estranha essa figura do espelho, porque hoje, quando a gente olha no espelho, a gente vê um reflexo exato da imagem daquilo que nós somos, mas não era assim no tempo de Paulo. No tempo de Paulo, os espelhos eram feitos de bronze, e a imagem que se via no espelho era uma imagem obscura, uma imagem turva, uma imagem distorcida, e usando essa figura de linguagem, Paulo diz assim, olha, nós estamos enxergando as realidades eternas como que por um espelho. Você já conhece várias coisas sobre Deus, você já tem aprendido sobre o amor de Deus, mas tudo que você está conhecendo e sabe hoje, é apenas um pálido vislumbre daquilo que Deus tem preparado para nós. É por isso que em 2 Coríntios, no livro de 2 Coríntios, Paulo conta quando ele subiu ao terceiro céu. E ele diz que viu no céu coisas inefáveis que são incapazes de serem descritas em linguagem humana. E ele diz assim que aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que os olhos não viram, aquilo que jamais penetrou no coração humano, é aquilo que Deus tem preparado para você. Porque agora nós conhecemos em partes, mas então, como diz a palavra de Deus, nós conheceremos como também somos conhecidos. Paulo diz então que quando você chegar a essa maturidade no encontro com Jesus, quando você chegar ao fim, na eternidade, tudo isso aqui vai acabar, mas o amor vai continuar reinando, e nós conheceremos como também somos conhecidos plenamente, o veremos face a face. Que maravilhoso isso! E Paulo conclui dizendo que agora permanecem as 3 virtudes cardeais: a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior deles é o amor. Sem amor, queridos amigos, não há cristianismo. Sem amor, a existência dessa comunidade aqui é completamente irrelevante. Sem amor, nada vale. E foi justamente por isso que Jesus disse que nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês guardarem os mandamentos. É assim que Jesus disse? Jesus disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Porque amor é a expressão daquilo que Deus é. A palavra de Deus diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Amor. A palavra de Deus também diz em 1 João, que se você diz que você ama a Deus a quem você não vê, mas que você não ama o seu irmão a quem você vê, você é mentiroso. Você ainda não entendeu plenamente. Deus te chama a viver o verdadeiro amor. Deus te convida através dessa série dos dons a se levantar dessa cadeira, a deixar de ser um esquentador de banco, a viver esse amor altruísta, abnegado, sacrificial em prol do próximo. Como eu disse no começo dessa mensagem, essa igreja aqui não foi feita para consumidores espirituais, foi feita para missionários, para pessoas que querem pregar o evangelho no ambiente de trabalho, na faculdade, nos lugares da vizinhança, no bairro onde nós estamos. Deus te chama para fazer a diferença, mas não porque se tem que fazer, e sim motivado unicamente pelo amor. E eu não sei se você parou para pensar, mas as características do amor, elas na realidade são as características do nosso Senhor Jesus. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é paciente, Ele é benigno, Ele não arde em ciúmes, Ele não se ufana, Ele não se soberbece, Ele não se conduz inconvenientemente. Jesus não buscou os seus próprios interesses, Ele nunca se exasperou, Ele nunca se ressentiu do mal. Ele nunca se alegrou com a injustiça, mas se alegrava muito com a verdade. Jesus Cristo, nosso Salvador, tudo sofreu, tudo creu, tudo esperou, tudo suportou, porque o amor dele por você e por mim jamais acaba. E eu preciso terminar essa mensagem fazendo um apelo especial ao seu coração. Fora das portas dessa igreja aqui, há uma multidão que precisa ouvir e que precisa sentir esse amor real e transformador que nós pregamos aqui dentro. Se nós não falarmos, nós não estaremos cumprindo a nossa missão. Mas Deus te convida a cumprir essa missão, motivado, movido, impulsionado pelo genuíno amor.
É possível que alguém aqui nessa igreja também, no afã de querer usar os seus dons, possa ter magoado algum irmão ou alguma irmã. E eu queria te convidar nesse momento a pensar sobre isso também. A pensar que é tempo de nos abraçarmos, a pensar que é tempo de nos unirmos, a pensarmos que hoje é o convite do Senhor Jesus para nós nos levantarmos e dizermos assim: Senhor, eu quero atender o seu chamado, eu quero atender a sua missão, eu quero amar as pessoas como o Senhor me ama e como o Senhor as ama. Por favor, Senhor, me dê este que é o maior dos dons, porque eu quero viver para a glória do teu santo nome. E se você deseja atender esse convite de Jesus, eu quero te convidar para que à medida que o Ministério de Louvor canta, você fique de pé, você abrace os seus queridos que estão próximos a você, vamos cantar esse louvor unidos. E se tiver alguém aqui na igreja que você for tocado agora no seu coração, para se reconciliar, para pedir perdão, para acertar-se um com o outro, esse é o momento. Jesus te convida a viver intensamente o amor. Diga assim: eu vou. Essa é apenas mais uma canção que você irá ouvir. Quem sabe alguma pregação vai chorar ou sorrir. Mas essa emoção que existe aqui quase sempre é vã, pois fora desta comunhão ninguém mais irá sentir. O Evangelho foi feito para repartir. Não se guarda, se vive. Vou servir, me envolver, portas a uma multidão que precisa sentir o amor real transformador que pregamos aqui. Se não houver a chance de falar, dê amor sem fingir. Receba o outro sem julgar, pois amor se dá sem medir. O Evangelho foi feito para nos unir. Quem se entrega é livre. Vou servir, me envolver, libertar. Quem quer ser luz, não desvém, vai amar. Cansei de esperar, sentado aqui nesse lugar. Já chega de falar, eu vou agir. Vou servir, me envolver, libertar. Quem quer ser luz, não desvém,
Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e Pai, nós estivemos nos últimos 3 sábados estudando sobre os maravilhosos dons espirituais que o Senhor nos concedeu. E hoje terminamos essa série falando sobre o maior de todos os dons, que é o dom do amor. Senhor, nos ajude a usarmos os dons motivados, movidos por genuíno amor da palavra. Esse amor sacrificial, esse amor que se entrega, esse amor que é paciente, que é benigno, que tudo espera, que tudo suporta, que tudo crê. Esse amor que jamais acaba. Porque agora, Senhor, nós conhecemos apenas em parte. Mas segundo a Tua promessa, muito em breve, nós o conheceremos, como também somos conhecidos, e o veremos face a face. Nos entregamos em Tuas mãos, Senhor. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você.